O Casacor é a principal mostra de arquitetura e decoração e desse universo que envolve as tendências da casa, e eu não podia deixar essa oportunidade passar. Eu precisava trazer para vocês aqui tudo que envolve o tema lastras. Esse é um tema que está muito em alta, é a última tendência quando a gente fala aí de arquitetura, de construção, de reforma e de decoração. Então, no vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre o que são as lastras, quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de usar esse revestimento, como que a gente precisa fazer o assentamento. A gente vai falar também sobre a importância de usar a argamassa certa para essas peças que têm formatos especiais, e eu vou trazer para vocês também algumas ideias e inspirações de como as lastras podem ser usadas nos nossos projetos e nas nossas casas. Vamos lá? Começando do começo. Nath, o que são lastras? Lastras são revestimentos de formatos gigantes, de formatos grandes. No geral, as lastras variam do tamanho de 90 por 1,80 até 1,60 por 3,20. Cada marca de revestimento acaba fazendo as suas dimensões, né? Então, por exemplo, tem marcas que vendem porcelanato tamanho 80 por 80. Tem marcas que vendem porcelanato 83 por 83. Então, essa mesma regrinha vai ser replicada para lastra. Cada marca vai ter as suas dimensões específicas. Mas uma coisa é regra, elas são sempre gigantes, bem grandonas mesmo, como vocês podem ver aí nesse vídeo que eu tô passeando em volta das lastras, que são enormes perto de mim. E por que é tão legal a gente usar as lastras nos nossos projetos? Exatamente por elas terem um tamanho bem grande, é bacana porque a gente consegue pegar uma lastra que a dimensão, a altura da lastra seja do mesmo tamanho do pé direito do nosso ambiente. E com isso a gente consegue revestir uma parede inteira sem ter rejuntes na horizontal. Isso vai trazer pra gente um resultado muito mais sofisticado, mais clean, com menos rejuntes e muito mais moderno também. Então você imagina, a maioria dos banheiros tem essa medida de 2,40 de altura. É a medida padrão aí do pé direito dos banheiros de apartamento de hoje em dia, né? Aqui na minha casa eu tenho essa altura também. Aí imagina você pegar uma lastra que tenha 2,40 ou 2,50, né? E colocar ali naquele banheiro. Você vai ter uma única peça do piso até o teto. Gente, é um sonho, né? O resultado é um projeto muito mais limpo visualmente, mais clean, e realmente isso traz uma elegância, uma sofisticação muito grande para o ambiente. Geralmente, as lastras também são mais fininhas do que o porcelanato e elas são consideradas mais sustentáveis. Por quê? Porque no processo de produção, a maioria dos fabricantes consegue garantir um processo de fabricação mais sustentável, né? Preocupado com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com cuidados específicos. E porque a lastra, ela gasta menos material, tanto na hora de fazer o assentamento do produto, quanto na hora de fazer a limpeza do produto, uma vez que você tem menos rejunte, as peças esmaltadas são grandes, e isso também faz com que ela seja mais sustentável do que um revestimento convencional. Outra diferença grande entre lastra e porcelanato é a resistência. A lastra, ela tem um processo de fabricação diferente do porcelanato, exatamente porque como as dimensões dela são muito grandes, exige um processo de fabricação específico. E isso faz com que ela tenha uma resistência maior, até pelo próprio tamanho, né, gente? Um produto que é tão grande, que tem dimensões tão grandes, ele precisa ser muito resistente para não quebrar com facilidade. Então ela também é um material mais resistente do que um porcelanato tradicional. E agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar sobre ideias de como a lastra pode ser usada, como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. As lastras estão super em alta. Aliás, quem assistiu o meu vídeo sobre tendências da Revestir, lembra que eu falei muito sobre esse tema. Na Expo Revestir desse ano, a gente viu muitas marcas trazendo lastras incríveis, com uma variedade cada vez maior. E agora no Casacor, que é essa amostra super importante da nossa área, fica claro também a presença marcante das lastras e a valorização desse tipo
de revestimento grandes formatos. Como elas são tamanhos grandes, elas trazem pra gente uma sofisticação maior como resultado da nossa obra. Por quê? Elas têm uma quantidade menor de rejunte, então a própria estampa da lastra acaba ficando mais limpa, mais contínua e você consegue ter uma visibilidade mais sofisticada do produto. Vou dar um exemplo mais prático aqui do nosso dia a dia. Imagina que a gente faça um painel de TV todo revestido com um porcelanato marmorizado. Ele vai ficar cheio de emendinhas, né? E não vai dar um resultado muito bacana, porque vai lembrar ali a gente um banheiro, uma área molhada, que não é a intenção para esse caso, né? Se a gente usa lastra, como a gente tem peças muito grandes, a gente tem um resultado mais contínuo para um painel de TV, o que vai agregar muito mais valor, por exemplo, a este tipo de solução. Como eu falei para vocês, as lastras, por serem tamanhos grandes, reduz muito a quantidade de rejunte. E isso traz para a gente toda uma facilidade na manutenção e na limpeza da casa. E para algumas pessoas essa é uma premissa, é uma das coisas mais importantes, né? Então, para você que valoriza muito essa questão, a lastra é um investimento que faz bastante sentido. E dentro dessa linha de raciocínio, exatamente por serem peças grandes, a lastra traz para a gente uma infinidade de possibilidades para usar esse tipo de revestimento na nossa casa, como por exemplo, em bancadas feitas de porcelanato, em mesas que podem ter o tampo feito de porcelanato. A gente pode usar em painéis de TV, como eu comentei com vocês, um painel decorativo no meio de uma sala. Podemos usar, é claro, no piso para revestimento de banheiro, como a gente já conhece, que são as soluções mais convencionais de se usar um revestimento, né? Mas a lastra, por ter esse tamanho maior, vai agregar muito valor para a gente no desenvolvimento também de bancadas, de mesas e até mesmo às vezes de mobiliário, um rack revestido, um banco feito com uma lastra, fica super bacana também. Como a gente já tá morrendo de vontade de ter lastra em casa, vamos falar um pouquinho sobre o processo de assentamento e de instalação desse tipo de produto, que eu acho super importante a gente falar sobre isso. Tem muita gente que acaba não levando em consideração, não dando tanta importância para o processo de instalação e para a qualidade do material básico ali da obra, né? O que a gente chama de material básico de obra? O rejunte, a argamassa, o cimento, todo esse material ali grosso que fica escondido, né, dos nossos olhos, mas que na verdade faz toda a diferença para a qualidade, para a durabilidade, para a garantia da execução da sua obra. A gente sabe que obra é sempre um investimento alto, então é fundamental que a gente tenha cuidado realmente e conhecimento para saber o que está sendo usado de material na execução ali da nossa reforma. Nesse sentido, para o processo de instalação de uma lastra, a gente considera que ele é mais fácil e mais rápido do que um porcelanato tradicional. Por quê? Exatamente por serem peças grandes, a quantidade de peças que precisa colocar na parede é muito menor e ela tem menos recorte, porque com várias pecinhas menores, você tem que ficar cortando para dar os encaixes, né? Com várias peças maiores, como é o caso de uma lastra, você vai conseguir recortar menos, só ali uma ou duas peças para fazer o encaixe ser muito mais simples. Então, quando a gente pensa em montagem, em instalação, a lastra é mais rápida. O que ela vai exigir? Ela vai exigir algumas ferramentas específicas para conseguir fazer o manuseio desse material que é muito grande, a gente não consegue pegar ali com a mão, né? E claro, um profissional que tenha conhecimento sobre esse produto. Assim como você também precisa ter um profissional que tenha conhecimento de assentar um ladrilho hidráulico, de assentar um azulejo, de fazer uma pintura, né? O profissional, ele precisa ter sempre conhecimento específico sobre o que ele está fazendo, tá? Mas de diferente com relação ao que a gente conhece ali do dia a dia de uma obra, são ferramentas específicas para fazer o transporte e a mobilidade dessas lastras. E o principal cuidado que a gente precisa ter na hora de assentar uma lastra é escolher a argamassa certa. Por quê? Elas são peças muito grandes, gente, e se essa peça não estiver com a aderência correta sobre a superfície da parede, né, ela pode empenar com o tempo, ela faz esse processo de empenamento, tá? Isso acontece com várias superfícies que são grandes, não só com a lastra, e que não estão bem fixadas. Por isso, a gente precisa de uma argamassa que traga pra gente resistência e flexibilidade superiores a uma argamassa tradicional.
essa resistência e essa flexibilidade superiores à argamassa tradicional vai fazer com que a lastra consiga suportar as movimentações que são normais em qualquer tipo de construção. Inclusive, caso vocês não saibam, é por isso, essa é uma das funções do rejunte, né? Permitir uma leve movimentação que não é visível aos nossos olhos e faça com que o porcelanato ou a lastra não trinquem, por exemplo. E é a mesma coisa na hora de assentar uma lastra. Como ela é uma peça muito grande e tem menos rejuntes, menos juntas de dilatação ali ao longo da nossa parede, é fundamental que a gente coloque a argamassa certa para que a argamassa tenha essa função de permitir que a lastra aguente a movimentação da estrutura. Tá bom, Nath, como é que eu vou saber se eu estou usando a argamassa certa, né? Já são tantas dúvidas que envolvem um processo de obra e de reforma. Como é que eu sei se eu estou usando a argamassa que é adequada para lastra? Anota aí, gente, para lastra, a gente precisa sempre usar argamassas S1 e S2, porque são essas argamassas que vão trazer para a gente uma qualidade mais elevada e uma flexibilidade maior para o nosso sistema. E esse sistema, ele é composto por 3 coisinhas: a superfície de instalação, a argamassa, que faz o revestimento aderir na superfície e, por último, o revestimento. Então, este conjuntinho de superfície, argamassa e revestimento precisa estar em harmonia para que a gente tenha a instalação correta e não tenha nenhum problema com a nossa lastra em obra. Geralmente, essa é uma informação que você vai encontrar na ficha técnica ou na embalagem do produto, tá? Então, é só dar uma olhada ali mais a fundo na descrição dos itens que você vai saber se aquela argamassa que você está comprando é S1 ou S2. E por que que precisa ser argamassa S1 e S2? Porque esse tipo de argamassa tem na composição do produto um polímero chamado VAE. Essa sigla vem de uma palavra em inglês que significa acetato de vinila e etileno. O VAE tem a função de ser um ligante químico na argamassa e é ele que é responsável por trazer pra gente flexibilidade e aderência superiores às argamassas tradicionais. Por isso, ele é tão importante quando a gente fala em assentamento de lastras. Não precisa se preocupar, você não vai ter que comprar o VAE para colocar na argamassa S1 e S2. Não. Desde que você tenha certeza que a sua argamassa é S1 ou S2, o VAE já vem nela, vem direto do fabricante, não tem trabalho nenhum. Eu só estou explicando para vocês entenderem por que a argamassa S1 e S2 é diferente e superior das outras argamassas convencionais. Então, a única coisa que você precisa é lembrar, se você for instalar uma lastra, você precisa de uma argamassa que tenha qualidade superior às argamassas comuns, então você precisa garantir que a que você está comprando é S1 ou S2, combinado? Apesar das argamassas S1 e S2 não estarem nas normas brasileiras, você já consegue encontrar esse tipo de argamassa aqui no Brasil, porque os fabricantes seguem as normas europeias e americanas, que são países onde o uso das lastras já é mais comum, já é usado há mais tempo. E depois que a gente aprendeu o quanto a argamassa é importante num sistema construtivo de assentamento de revestimento, eu já vou te avisar, não aceita argamassa como brinde, tá bom? A argamassa precisa ter qualidade, ser específica para o que você vai usar. Então se informe, saiba o que você está comprando, procure se ela é adequada para o sistema que você precisa. Porque, como eu falei no comecinho desses tópicos, a gente precisa valorizar, entender e se preocupar com os materiais que estão sendo usados na nossa obra para construir o que a gente está fazendo ali, tá bom? Isso é super importante para garantir para você qualidade e tranquilidade a longo prazo, para você não terminar a sua obra e ficar com aquele pensamento de que o barato sai caro, né? Porque você começa a ter um monte de problema por ali. Não queremos isso, então você já sabe que a argamassa é extremamente importante e que se você for fazer assentamento de lastra na sua obra, precisa garantir que ela é S1 ou S2. Agora que você já sabe tudo sobre lastras, já pode arrasar aí na sua casa, hein? E se você usar lastra ou já tiver usado, me conta aqui nos comentários. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre as argamassas S1 e S2, me escreve aqui nos comentários que eu vou adorar contribuir com vocês. Deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal que toda quarta-feira às 7 horas tem vídeo por aqui e eu te espero toda semana no nosso encontro marcado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!